Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. A gente vai começar agora a estudar o conceito de séries de Fourier. A gente estudou até agora equações diferenciais parciais de primeira ordem e a gente atacou esse problema, os problemas que a gente estudou até agora, com alguns métodos, entre eles resolução através de curvas características. E agora a gente quer explorar essa ferramenta das séries de Fourier para a gente ver um outro jeito da gente poder atacar soluções de problemas de GDP. Então, quando a gente for trabalhar, por exemplo, equações da onda, a gente já vai ter essa ferramenta para poder procurar soluções dessas EDPs. Para isso, a gente precisa de ver alguns conceitos iniciais, básicos aí, e estudar essa ferramenta, se aprofundar um pouquinho nessa ferramenta, tá bem? Então, aqui a gente tem, né, o conceito de produto escalar e norma no RN. Deixa eu trocar aqui para amarelinho. Conceito de produto escalar e norma em RN, eles vão poder ser estendidos a certos espaços de funções. Então, veja bem, primeira coisa, a gente até agora está acostumado a trabalhar em espaços de ao R1, R2, né, espaços em que a gente tem números dentro desse espaço. Como eu já falei com vocês lá na primeira aula, agora a gente está dentro de um espaço em que a gente, nesse espaço, está procurando soluções para as nossas EDPs. Então, nesse espaço, a gente pode estender o conceito de produto escalar e norma. Então, a gente está aqui com um espaço de funções e está querendo definir esses conceitos para esse espaço de funções. Estender o que a gente já conhece de produto escalar e norma em RN para esses espaços de funções. Então, vamos lá. Então, a gente vai denotar aqui por CP de AB, tá? O conjunto das funções contínuas reais por partes f definida nesse intervalo AB aqui em R. O que seria funções contínuas por partes? Funções contínuas por partes são funções que elas são descontínuas num conjunto de medida nulo, então sendo menos formal, né, para a gente ser mais acessível aí. Contínuas por partes vão ser funções que elas são descontínuas numa quantidade de pontos ou que dá para a gente contar, ou um pouco mais que isso, mas vamos tentar imaginar aí que elas são descontínuas num conjunto de pontos que dê para a gente contar, ou que dê pelo menos para a gente apontar esses pontos, tá bom? Então, considerando idênticas nesse espaço de função contínua por partes, por exemplo, se a gente tem duas funções aqui, vou tirar um pouquinho aqui para eu conseguir escrever com mais facilidade. Se a gente tem aqui duas funções, a função f, vamos fazer uma função f definida assim, e aqui a função f de azul, e a função g, seja essa função aqui que ela é igualzinha na f, aqui ela é aberta, aqui ela assume o valor aqui em cima e aqui embaixo. E a f o contrário, ok? Ela tá aqui embaixo é fechado, a f, e aqui em cima aberto. Então, elas estão se diferindo apenas aqui no ponto A, ok? A função f da função g. Elas são diferentes apenas no conjunto finito de pontos ou no conjunto de medida nula, tá? Então, aqui é um conjunto finito de pontos, então a gente vai considerar essas funções idênticas. Então, a função f e g, nesse espaço das funções contínuas por partes, a gente vai considerar elas funções idênticas. E para esse espaço de funções, a gente vai definir aqui o produto escalar interno, o produto escalar ou produto interno dessas funções, como sendo aqui, com essa notação mesmo, a integral de A até B, que é o intervalo onde elas estão definidas, de f de t, g de t, dt, tá? Então, esse produto escalar ou produto interno vai ser dado pela integral do produto dessas duas funções. E, além disso, a gente vai definir a norma das funções como sendo a raiz do produto interno, tá? Dela e ela mesma, ok? Aqui a gente vai dar um exemplo. Se você tem aqui, então, uma f de t igual a t, g de t igual a e elevado a t, nós vamos ter que o produto interno f vezes g vai ser igual, então, pelo que a gente viu lá em cima, né, a integral. Veja bem, quais vão ser os limites de integração aqui? Eles vão ser exatamente os extremos desse intervalo aqui. Então, vai ser integral de 0
A1 do produto dessas duas funções, f de t, g de t, dt. Isso daqui é integral de 0 a 1, f de t é t, g de t é elevado a t, dt. Essa integral aqui a gente resolve por integração por partes. Esse aqui é o nosso v, esse cara aqui é o nosso u. Isso aqui vai ser igual, o v, esse daqui é o nosso du, tá? Desculpa. Du, e aqui vai ser o v menos o dv. Vou escrever aqui de vermelho para indicar, tá? Então, vamos colocar aqui embaixo, se du é igual a e elevado a t, então, o nosso u vai ser a integral, né, de e elevado a t, que é o próprio e elevado a t. Então, u vai ser e elevado a t. E se v é igual a t, então, dv é igual a dt. Então, quem que como que a gente continua aqui, então? U, né, aqui é elevado a t, vezes v, quem que é v é t, menos u, quem que é u? Aqui é integral, tá? Integral de u, quem que é u? É elevado a t, e quem que é dv é dt, tá? Por essa expressão aqui. E daí a gente tem que, isso vai ser, esqueci dos limites de integração aqui, né? É de 0 a 1, e aqui é de 0 a 1. Então, isso daqui vai dar, esse cara aqui, quando a gente coloca 0, dá tudo 0. Quando a gente coloca 1, dá quer dizer, vamos fazer com calma. Quando a gente coloca 1 em tudo, vai dar e elevado a 1 vezes 1 menos e elevado a 0 vezes 0, menos integral de 0 a 1 de e elevado a t, é elevado a t de 0 a 1. Então, isso daqui é igual a e, né? Menos e elevado a t, mais, menos com menos mais, né? É elevado a 0, isso aqui é igual a 1, tá? Então, o produto interno entre essas duas funções é igual a 1. Continuando esse exemplo mesmo, né? Se nesse caso aqui a gente ainda resolve fazer, vou pegar um espacinho humilde aqui, a norma aqui de f, então aqui, ó, eu vou calcular a norma de f ao quadrado para deixar a raiz por último. Vai ser o produto interno entre f e f, vai ser igual a integral de t vezes t dt sobre os limites de integração de 0 a 1, integral de t ao quadrado é t elevado ao cubo sobre 3 de 0 a 1. Isso daqui é igual a 1 sobre 3. Isso implica que a norma de f é igual a raiz, né, de 1/3, raiz de 1/3, né? Só que quando a gente racionaliza, isso daqui dá raiz de 3 sobre 3, ok? Aplicando aí, então, o conceito que a gente viu nesse exemplo, a gente parte para frente, mostrando, apresentando aqui esse resultado, que o produto interno, ele vai satisfazer essas propriedades que são análogas ao produto escalar em Rn. Quando a gente tem aqui duas funções nesse espaço das funções contínuas de A até B, vai ser simétrica, né? Pela própria propriedade da integral, se a gente tem aqui que é a integral, que esse produto interno é a integral de f vezes g, isso daqui, né, tanto faz, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, vai ser igual a g vezes f. E temos aqui mais algumas propriedades. Se a gente tem F1, F2 e G, também vai valer aqui que F1 mais F2 vezes G vai ser F1 vezes G mais F, produto interno, né, entre F2 e G. Facilmente a gente vê essas propriedades da mesma forma que eu mostrei aqui em cima. Essa propriedade sai, né, diretamente como consequência da integral da soma, se é a soma das integrais.
gente sabe também que o escalar ele vai para fora da integral, então vale aqui tirar o escalar aqui de dentro, tá? Do produto interno. Além disso, se essa norma aqui ela é maior ou igual, essa norma vai ser sempre maior ou igual do que zero, tá bem? E se a sua função for identicamente nula, essa norma aqui vai ser igual a zero. Isso daqui vai ser porque ela vai ser a integral de uma função ao quadrado, né? Então, ou ela é zero ou ela é algo positivo, tá joia? Além disso, a gente tem também aqui, né, que a norma de alfa vezes f é igual a módulo de alfa vezes a norma de f. Para todos os vetores f e g, a gente vai ter que o módulo desse produto interno aqui, fg, vai ser menor ou igual do que o produto das normas. Essa desigualdade é uma famosa desigualdade, ela chama de desigualdade de Cauchy-Schwarz. E aqui a gente tem que a soma dessas funções, f mais g, a norma dela vai ser menor do que a soma das normas. A norma da soma menor ou igual do que a soma das normas, dando pra gente a desigualdade triangular. Todas essas propriedades, elas já são familiares da gente, né? Lá do produto escalar em Rn, sai de forma parecida às demonstrações. Então, por aqui a gente vai ficar somente com esses resultados mesmo, tá? Sem demonstrações. A gente vai estender também a esses espaços das funções contínuas por partes o conceito de ortogonalidade. O que significa dizer que duas funções... o que significa dizer que um certo conjunto é um conjunto ortogonal? Se esse conjunto aqui é um conjunto de funções, tá? Não vazio, a gente vai dizer que ele é ortogonal se para cada par de elementos que a gente tomar desse conjunto, a gente tem que o produto interno entre eles é igual a zero. Então, esse conjunto vai ser ortogonal. Lembrando que em Rn, por exemplo, em R3 aqui, espaço dos vetores de R3, espaço vetorial aqui em R3, a gente tem, por exemplo, se a gente pegar aqui a base ortonormal aqui de R3, né, já o próprio nome do conjunto já diz, pegar esse conjunto 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, esse conjunto aqui é um conjunto ortogonal. Qualquer um desses vetores aqui forma um ângulo de 90 graus entre si. E quando a gente faz o produto interno entre 2 a 2, né, entre cada par aqui de elementos desse conjunto, a gente tem que esse produto interno sempre dá zero. Então, a gente tem que ir lembrando, né, um conjunto ortogonal de R3, um subconjunto ortogonal de R3. Só que aqui no caso a gente está trabalhando com espaço de funções, então quando a gente vai trabalhar com esse produto interno, o conceito de ortogonalidade sai pela integral entre f e g, tá dando, desse produto entre f e g tá dando zero, tá bom? A gente vai precisar disso daqui pelo conjunto de funções que a gente vai, específico que a gente vai trabalhar, tá? Vai precisar que eles tomar funções ortogonais dentro desse espaço das funções contínuas por partes. Eu vou dar para vocês depois aqui o exemplo de um conjunto que todos os elementos, tá, são funções ortogonais entre si, tá? Então, um exemplo de um conjunto ortogonal. Mas antes disso, eu vou apresentar para vocês, relembrar, na verdade, o conceito aqui de função periódica, tá? Se a gente olhar, por exemplo, se a gente olhar num gráfico aqui, a função periódica, uma função tangente, por exemplo, é uma função... fazendo esquisito aqui. Função tangente, por exemplo, é uma função periódica, tá? Agora sim, né? E por quê? Né? De tempos em tempos ela repete idêntica, ok? Então a gente tem aqui, né? Esse tempo em tempo é o período da função, né? Que f de x mais t é igual a f de x para todo x em R. Então sempre que a gente anda um tanto t para cá do tamanho do período, o valor da função aqui vai ser o mesmo, tá? F de x aqui que eu quis escrever, tá? F de x. Aqui é x e x mais t. Ficou meio bagunçado aqui, mas enfim. Se t é o período, então
qualquer múltiplo de t também vai ser um período para a função, tá? Isso é fácil de ver, é só a gente escrever aqui, por exemplo, f de t, né, de x mais 3t, dessa forma aqui, f de x mais 2t mais t. Só que, por definição, se t é o período, isso daqui é igual a f de x. Então, a gente está trabalhando como se isso fosse x, então repete esse cara, reescreve de novo da mesma forma. Então, f de isso mais t é igual a f de isso aqui, né? Então, f de x mais t é igual a f de x. Então, tá aqui, ó, 3t também é um período para essa função. Qualquer múltiplo de t vai ser também. Agora, o menor período positivo, né, que é o t que a gente tomou aqui, né, vai ser chamado período fundamental. Em geral, a gente tende a trabalhar com esse período fundamental, tá bom? Então, aqui, olha, alguns exemplos. As funções seno e cosseno são funções periódicas, elas têm período 2π. E para a gente treinar um pouquinho, qual que vai ser o período da função seno de x mais 1? Observe que aqui não tem parênteses em nada, é seno de x mesmo mais 1. O período dessa função é 2π também, né? Então, o gráfico dela é o gráfico do seno, né? Aqui, mais 1. Então, você sobe esse gráfico, você desloca esse gráfico em uma unidade para cima. Assim. Não tô muito boa no desenho hoje não, mas enfim. Você desloca esse gráfico uma unidade para cima. O período continua o mesmo, que o período ele diz onde que a função vai começar de novo, vai se repetir, tá? Agora, já a função de seno de x mais π, quando você faz isso daqui, seno de x mais π, você não vai mudar o período da função, você vai deslocar um pouco a função para a direita ou para a esquerda. Quando você já multiplica aqui a variável dentro da função, aí sim você já está alterando o período, tá? Então, a função, conforme você fizer aqui, a sua função vai andar mais, dividir, né, ou multiplicar, a sua função vai andar mais rápido ou mais devagar. Então, se você multiplicou, né, o seu x por 2 aqui dentro da função, ou multiplicou x por k aqui, vamos fazer por k, que é mais geral, né? É a mesma coisa que você multiplicar por 1/2 ou por 2, ok? Você tem que o período de seno de x é 2π, né? Ou seja, para essa função se repetir, essa variável aqui, ela anda entre 0 e 2π, tá? Para que a função se repita. Então, nesse caso aqui, a sua variável, né, que está multiplicada por k, também vai precisar de andar, né, de 0 a 2π, para que essa função aqui volte para o mesmo lugar e repita de novo o ciclo dela. Isso significa que x, né, vou passar a dividir tudo por k, vai variar entre 0 a 2π sobre k. Então, no caso aqui, olha, vamos apagar para ficar mais limpinho. Esse período aqui, né, o período dessa função seno de kx vai ser 2π sobre k. Esse daqui vai ser 2π sobre 1/2, né, que é igual a 4π. Vou colocar aqui, período P aqui, tá? Isso é igual a 4π. E esse aqui vai ser 2π sobre 2, que é igual a π, ok? Nesses dois casos aqui em cima, o período continua sendo 2π, como a gente viu. E dito isso, a gente volta agora ao exemplo de conjunto ortogonal, tá? Seja L um número real maior do que 0, o espaço das funções contínuas de menos L a L, o conjunto das funções contínuas por partes nesse intervalo aqui em R, com o produto interno definido dessa forma, tá? Produto interno entre f e g, integral de menos L a L de f vezes g. A gente vai mostrar que esse conjunto aqui, ele é um conjunto ortogonal. Para a gente mostrar isso, a gente precisa fazer o produto entre cada uma das funções de dentro. Então, a gente tem que fazer 1 vezes cosseno, 1 vezes seno de pt sobre L, 1 vezes esse, 1 vezes esse, 1 vezes esse.
vezes todos. Depois a gente tem que pegar o segundo, esse vezes esse vezes esse. Claro que a gente não vai fazer conta por conta, né? Então, no caso, basta primeiro a gente observar aqui, olha, o seguinte. Quando a gente pega primeiro essa função, primeiro, né, o 1 para multiplicar por essas outras, a gente vai ver duas coisas. O produto primeiro, né? 1 vezes, aqui para generalizar, eu vou, veja bem, né? O que vai variando aqui, ó, é o número que tá multiplicando esse termo, ok? Aqui é multiplicado por 1, aqui ele é multiplicado por 2, aqui é multiplicado por n. Então, se eu mostrar que o produto interno entre 1 e o cosseno de n πt sobre L é igual a zero para qualquer n natural, eu já estou mostrando entre 1 e todos os cossenos de uma vez, ok? Depois eu mostro que 1 vezes o seno, né? O seno de npt sobre L. Então, aqui npt sobre L vai ser igual a zero também, tá? Que a gente aí já vai estar mostrando para 1, depois é mostrar entre os cossenos e os senos. Isso daqui, olha, vai ser igual a integral de 1 que multiplica cosseno de npt, é T maiúsculo aqui, tá? Sobre L de menos L a L. Mas veja bem, para cosseno de npt, esse T é maiúsculo, tá? Eu escrevi errado aí. Sobre L, eu tenho que o período dessa função aqui é igual a 2π sobre o... Não, é minúsculo mesmo. Confundido. Mas, enfim, é 2π sobre o coeficiente que está multiplicando a variável, tá? Então, é 2π dividido por nπ sobre L. Então, π corta com π, multiplica ao contrário, isso daqui fica 2L sobre N, tá? Esse é o período. Então, a gente tem aqui uma função, a função cosseno de período 2L sobre N. Quando a gente faz a integral dela numa parte simétrica aqui em relação ao eixo y, né? Você tem aqui a função cosseno, tá? Você faz aqui, né, de menos L a L, a integral, então, vai dar zero, tá? Porque a gente vai estar integrando no intervalo, no total aqui é 2L, então o mínimo ele é múltiplo aqui do período dessa função, tá bom? É n vezes o período da função, tá? N vezes p. Então, quando você multiplica no intervalo, que é o período, toda vez que a função se repete, você está integrando aqui, olha, tá vendo? Por exemplo, aqui, você está integrando uma parte negativa mais uma parte positiva, depois uma parte negativa igualzinho a uma parte positiva aqui em cima. Então, tudo isso é igual. Como ele é simétrico, né, a gente vai olhar exatamente aqui, por exemplo, vai pegar aqui o período, no caso, né, uma parte positiva e duas partes negativas idênticas. Então, se a gente pega várias vezes esse período, né, a gente pegaria aqui do canto de cá e aqui um canto de cá. De todo jeito, essa parte em azul com a parte vermelhinha de baixo aqui, vamos com a parte preta agora, vai se anular e a integral vai dar zero, tá? A gente já viu isso, questão no cálculo, né, de função par, função ímpar, às vezes a gente acaba vendo essa simetria em relação ao eixo y, quando isso acontece. Nesse caso, quem não tiver visto, dá uma olhadinha, e essa integral aqui vai dar zero. A mesma coisa vai se repetir para quando a gente fizer aqui 1 vezes o seno de nπ sobre L. 2nπ sobre L, npt sobre L, tá? Então, isso daqui vai dar zero, mostrando que essas funções aqui, olha, entre si são ortogonais. 1 vezes cada uma dessas daqui. Agora, para mostrar que cada uma dessas daqui são ortogonais entre si,
basta a gente fazer, vou indicar aqui quais integrais que a gente precisa fazer. Seriam essas 3 aqui no caso, tá? A gente calcula aqui o produto interno entre cosseno de NPT sobre L e seno de MPT sobre L. Então, isso aqui engloba qualquer dupla que a gente pegar de pares entre cosseno e seno. Se a gente pega pares entre cosseno e cosseno, variando aqui o N e o M, a gente também tá abordando todos, né? E aqui no caso, seno, duplas entre seno, né? Esses pares entre seno, variando o N e o M. Essas integrais eu vou deixar aqui por conta de vocês, né? Para vocês fazerem para exercício. Só vocês recordarem dessas identidades trigonométricas aqui, tá bom? Cosseno de M mais N vezes S aqui, esses produtos. Vai precisar disso para vocês poderem calcular aquelas integrais, ok? Fica como exercício pra gente não estender muito esse vídeo. E com esses conceitos aqui, a gente encerra esse vídeo e fica sendo isso só uns preliminares, tá? Para o estudo de séries de Fourier. A gente tem aqui só ilustrando, tá? O gráfico de cada uma dessas funções, né? Da função constante igual a 1, da função cosseno de pt sobre L, aqui período menos L a L, que ela dá só uma volta aqui entre menos L a L, e à medida que vai aumentando, né? Cosseno de 2pt, vai aumentando aqui a frequência desse período, tá? Da função aqui entre menos L e L. Aqui é do seno. E no próximo vídeo, né, a gente vai fazer outro vídeo de preliminares para chegar na série de Fourier. A gente vai recordar um pouco sobre séries de funções e alguns resultados em relação a isso. Mas, por enquanto, a gente fica só com essa noção, né, de estender o produto interno, a norma e ortogonalidade do espaço de funções reais para o espaço de números reais para o espaço de funções. Então, até os próximos vídeos, pessoal. Bons estudos para vocês. Até mais.